Deu um susto agora, quase que caindo. Vamos lá, vamos ver se vai Melhorou, melhorar. pessoal? Melhorando? Melhorou. Melhorou? Ah, então tá bom. Melhorou sim. É o microfone. Quando eu deixo o microfone uns 10 centímetros de diferença na distância, já fica... Então, gente, já comecei a gravar, tá? A aula. E esse texto de hoje, então, a história da psicologia vocacional, é o primeiro capítulo, né, desse livro Processos de Escolha e Orientação Profissional, da Kátia Maria Costa Neiva, da editora Vetor. Esse texto, ele é super importante, porque a gente vai ficar lembrando dele ao longo dessa disciplina o tempo todo, porque muitas questões que serão colocadas hoje aqui e que fazem parte assim do início da construção, né, da orientação profissional, a gente percebe que muitas dessas características sociais, econômicas e políticas que as pessoas que viveram, né, nessa época, né, no final do século XIX, início do século XX, e que propuseram, né, uma nova forma de orientação profissional, quer dizer, não só nova forma, mas a fundação, né, da própria área da orientação profissional, os primeiros institutos, os primeiros laboratórios de orientação profissional são marcados, né, por uma época, são marcados pelos grandes eventos mundiais, né? Então, a gente tem aí a Revolução Industrial, né, a ascensão do capitalismo, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui não só se relaciona com a psicologia organizacional, que vocês devem se lembrar, né? Com a psicologia social, enfim, fora as outras abordagens, né, da psicologia que a gente tem, né, como fazer aqui várias inserções, tá? Então, muito do que a gente vai ver aqui hoje vai ajudar a gente a entender parte do que a gente vive hoje, no contexto de campo de prática, no contexto do desenvolvimento científico, teórico dessa disciplina, né? Desse conteúdo, dessa área, desse campo de atuação, certo? Então, gente, primeiro ponto, né, que a Kátia Neiva coloca aqui para a gente nesse texto, né, é a questão do conceito do trabalho, né? O trabalho, ele não... O trabalho, ele, obviamente, sempre existiu, né? O conceito de trabalho sempre existiu dentro das sociedades, né? O que muda, né? O que veio mudando ao longo do tempo é que, com o advento, né, do capitalismo, a reestruturação dessa produtiva, todas essas mudanças relacionadas ao mercado de trabalho, acaba estimulando e acaba, até de certa forma, eu poderia dizer, forçando, pressionando com que esse conceito, né, de trabalho fosse olhado de uma outra forma. O trabalho, ele sempre foi colocado como algo que era herdado, né? O trabalho era definido pelo clã, pela casta social, pela camada social, né? Pela família a qual o sujeito pertencia, né? Os ofícios, então, eram herdados, certo? Não havia essa preocupação de que eu tenho que desenvolver competências, eu tenho que desenvolver habilidades para estar bem colocado no mercado de trabalho. Não existia isso. A gente está falando aqui, né, do século XIX, início do século XX. Então, nesse final do século XIX, com o aumento significativo dos processos de industrialização, né, de intercâmbio, da globalização, né, posteriormente, novas formas de trabalho vão surgindo, né? E também a preocupação com a escolha do trabalho, com a escolha da profissão também começa a fazer parte do rol, né, social, digamos assim.
Quando eu estou falando social, gente, estou falando levando em consideração o contexto do trabalho, o contexto educacional, né? Todas essas instituições começam a se preocupar com algo que até meados, né, do século XIX não se tinha essa preocupação, né? Meados para o final do século XIX não se tinha essa preocupação, né? É como essa figurinha mostra aí, né? Um dia tudo isso vai ser seu, né? Obviamente que é uma tirinha, né? Digamos assim, lúdica, né? Para a gente entender que muito dessa questão da herança, da expectativa familiar, né? Embora nós estejamos falando do final do século XIX, início do século XX, isso ainda existe muito, né? Na nossa atualidade. De tempo em tempo, nós somos, nos é apresentado, né? Questões de orientação profissional, questões essas que são muito ligadas a problemáticas familiares, a questões familiares, né? Então, veja que a gente já começou o nosso conteúdo falando da construção histórica de um trabalho, de uma matéria, né, de um conteúdo, e, ao mesmo tempo, já fazendo conexões com a nossa atualidade, né? Então, exatamente a história, né, ela é importantíssima para a gente entender, né, fazer essa contextualização e saber por que muitas vezes a gente se encontra hoje onde nós estamos, né? Por que que algumas coisas avançaram mais do que outras, por que que os interesses vão mudando e por aí vai, tá? Então, o Parsons, né, Frank Parsons, esse senhor aí, ele é considerado pai da orientação profissional, né? Então, em 1902, né, aqui a gente tem algumas datas importantes. Em 1902, nasce a psicologia vocacional, com a instalação do primeiro escritório de orientação profissional em Munique, na Alemanha. Em 1908, a abertura do escritório de orientação vocacional em Boston. Em 1909, é publicado o primeiro livro chamado Choosing a Vocation, ok? Outros autores importantes, né? Strong também é um autor importante porque ele começa a pensar e aí ele desenvolve um inventário de interesses vocacionais, né? E o Hull, né, como vocês bem sabem, ao longo de toda a história da psicologia, sempre tem aquele indivíduo que pensa em fazer uma máquina para diagnosticar, para prever determinados comportamentos, determinadas habilidades. E na orientação profissional, né, na orientação de vocacional, como era chamado na época, não foi diferente, né, gente? Teve um cara chamado Hull, né, que idealizou, né, uma construção de uma máquina para fazer um prognóstico, né, para prever o êxito de uma pessoa em diversas ocupações. É claro que isso, né, logo caiu por terra. E no Brasil e na América Latina, como isso aconteceu, né? No Brasil, né, a orientação profissional teve início em São Paulo, né, em meados da década de 20, né? E aí nasce com um trabalho de orientação profissional no Liceu de Artes e Ofícios, desenvolvido por Roberto Manger, né? E em 1931 foi criado o primeiro serviço de orientação profissional por Lourenço Filho. A Argentina, né, ela é pioneira, né, da América Latina, né? A Argentina, junto com o Brasil, são os pioneiros no desenvolvimento dessa área da orientação profissional, na América Latina, tá, gente? Então, a gente sabe que em 1925, né, ao mesmo tempo que no Brasil, em São Paulo, em 1924, surgia, né, esse trabalho de orientação profissional, o primeiro serviço de orientação profissional, na Argentina, na mesma época, surgiu o Instituto de Orientação Profissional do Museu Social Argentino. Então, só para a gente entender, né, que a Argentina e o Brasil
tiveram juntos aí nessa entrada, nesse início da construção da orientação profissional aqui na América Latina. E aí eu coloco uma observação aqui para vocês nesse slide, está escrito assim, Estudos de Hawthorne, 1924. Ah, lá vem a professora Reivane falar de psicologia do trabalho de novo, né? Ninguém aguenta mais, não é verdade? Então, gente, mas não tem como a gente falar de orientação profissional sem falar dos inventos importantes, né, do desenvolvimento da psicologia organizacional do trabalho, né? Vocês sabem, né, vocês devem se lembrar que os estudos de Hawthorne foi um estudo importantíssimo que culminou com o surgimento da Escola das Relações Humanas, né? Os estudos de Hawthorne foi feito na fábrica da General Electric em Illinois, né, por dois psicólogos, Walter G. Scott e Hugo Mustenberg, e eles foram chamados, né, a indústria da General Electric para desenvolver pesquisa. E lá, gente, eles ficaram por uma década, né, meados da década de 20 até meados da década de 30, desenvolvendo vários experimentos, vários estudos com os próprios trabalhadores, levando em consideração o ambiente de trabalho e por aí vai, né? O grande, digamos assim, o grande achado, né, de todos esses estudos foi, né, o surgimento dessa Escola das Relações Humanas. Mas não se enganem, gente, a Escola das Relações Humanas ainda estava muito engatinhando ainda, ela estava muito no início. Então, eles descobriram, né, com as pesquisas que eles desenvolveram lá, sobre fadiga, sobre desempenho, sobre produtividade, que as relações humanas interferiam no desempenho do trabalhador. Logo, interferiria também na produtividade. Mas, embora, né, essa escola tenha um nome aí, né, Relações Humanas, as relações humanas elas não foram tão desenvolvidas assim nessa época, né? Mas foi um marco, né? Foi um estudo que marcou muito a história na construção da psicologia organizacional e do trabalho e que teve também reflexos na orientação profissional, né? Porque se nesse contexto do trabalho, né, no mercado de trabalho, nas indústrias, se começava a ter uma preocupação em desenvolver testes de processo seletivo, em desenvolver processos de recrutamento e seleção, a orientação profissional, logo, também começou a se preocupar em desenvolver testes que pudessem aferir, né, que pudessem medir, né, a capacidade, a personalidade, a inteligência das pessoas, de modo que, identificando essas características, as pessoas poderiam ser mais bem colocadas nas ocupações, né, nos cargos, nas funções dentro das indústrias. Entenderam, gente, essa conexão? Ficou claro para vocês essa conexão que eu fiz? Tá? Bom. Ficou assim, professora. Joia. Então, gente, a gente tem assim, uma divisão assim, muito marcante, né, da história da psicologia vocacional e que vai, de alguma forma, marcar também as nossas práticas na atualidade. De 1900 a 1950, a gente tem o domínio da psicometria, né, o predomínio da ideia de colocar o homem certo no lugar certo. Nossa, Rivane, mas eu ouço tanto essa frase hoje. Sim, a gente ainda ouve muito essa frase hoje. E essa frase, gente, ela é, digamos assim, um reflexo, né? Ela segue uma lógica pautada nas identificação de competências para colocar a pessoa, né, em um determinado cargo, em uma determinada função já existente, né, dentro da indústria, dentro das empresas, de modo geral, as quais o sujeito fosse produtivo. Não tinha preocupação, né, o fator humano aí que eles se referem
é um fator humano no sentido de precariamente identificar características humanas, né? De personalidade, de inteligência, de interesse, mas não tinha essa preocupação com a questão humana no sentido da subjetividade, da saúde do trabalhador, nada disso por enquanto, tá, gente? Aquela terceira face lá da psicologia, né, do organizacional, que é chamada psicologia do trabalho, né, que você recebe, inclusive, influências da psicanálise, né, da psicologia social sociológica, nada disso ainda existia aqui, tá? Então, esse primeiro momento da orientação profissional também foi muito marcado pelo desenvolvimento de testes psicológicos, não necessariamente testes profissionais. Na verdade, a gente vai ver que na aula de hoje e nas nossas próximas aulas, a gente sempre vai estar sinalizando, né, essa questão dos testes, é que, na verdade, muitos testes, eles não são testes de orientação profissional. Eles são testes de personalidade, testes de inteligência, testes de habilidades, testes de interesses, certo? E aí o conjunto dos resultados desses testes podem nos sinalizar, né, direções, né, para o sujeito, certo? É claro que hoje a gente vai falar, quando a gente falar do modelo clínico e do modelo atuarial, estatístico, a gente vai falar mais um pouquinho dessa questão do teste. Hoje, é importante que a gente fique com a memória, né, que fique na memória de vocês esse registro, 1900 a 1950, com o domínio da psicometria, né, onde os psicólogos que já começavam a trabalhar nessa área, tinha uma preocupação de identificar características, identificar aptidões, interesses, para colocar a pessoa no lugar certo, né? Então, não se tinha uma preocupação com treinamento, com desenvolvimento, nada disso. Então, né, se lembrem que lá na psicologia organizacional, o movimento também veio acontecendo, né? Veio acontecendo a ponto de a própria psicologia organizacional também mudar as suas concepções. O início da psicologia organizacional ela também é muito marcada pela construção de testes psicológicos. Vocês se lembram disso? Né? O processo de seleção foi assim, fortemente marcado, pelo desenvolvimento de testes psicológicos. Deixa eu só ver aqui a mensagem da Maria Vitória. Era isso que eu ia falar. Ela pediu para repetir rapidamente a conexão entre os estudos de Haltwer, não sei pronunciar isso, e o desenvolvimento na América Latina. Sim, que eu estava dizendo, Maria Vitória, que enquanto, né, nos Estados Unidos acontecia essa evolução dos estudos da psicologia organizacional e do trabalho, e os estudos de Hawthorne foi um marco assim importantíssimo, né, na construção da psicologia organizacional e do trabalho, aqui no Brasil, né, e na América Latina, de modo geral, acontecia o início da orientação profissional. Então, tudo que lá fora acontecia também trazia reflexos para a nossa história, para a construção das nossas práticas também, entendeu? Bom, e aí, gente, a gente tem um segundo momento, né? Que é o momento de 1950, na verdade, até os dias atuais. Por que, Tess? Tem gente tentando entrar e não consegue. Lá no grupo do Zap tem gente que está tentando entrar aqui na sala e não está conseguindo. O que será?
Então, ela está dizendo que é porque a inscrição dela no Microsoft está vencida, ela perdeu a senha. E aí precisa daquele acesso, né, com a Microsoft que a própria Veiga disponibilizou. Mas eu estou procurando aqui algumas alternativas já com ela. Mas então agora vocês só conseguem entrar por conta se vocês têm esse acesso, eu não estava sabendo disso. Creio que não, professora, creio que não. Eu estou dando Porque aqui sabe algumas por quê, sugestões Tessa? de entrar pelo navegador. Exato, porque qualquer pessoa que não tenha senha, qualquer pessoa que é convidado a participar, é só clicar no link, certo? Você Eu não mandei precisa até logar nada. Mas Entendeu? ele pede, Pode professora. ser que no aparelho, talvez no celular, não sei por onde ela está tentando entrar, mas assim, é só clicar no link que é direcionado para esta sala, entendeu? Eu deixei o Professora. link lá. Sim. Boa noite, gente. Boa noite. Dá licença. Eu tentei nesse método que a senhora está explicando, professora, e eu não consegui. Aí eu tive que ir para um outro caminho, que é baixar o aplicativo do Teams e fazer a assinatura, e aí que eu consegui acessar. Mas... E você está acessando pelo quê? Pelo celular ou pelo computador? Na realidade, agora eu estou acessando pelos dois, tá? Porque eu consegui fazer mais rapidamente no celular. Mas provavelmente a colega vai ter que abrir o aplicativo dela. Eu não sei se ela tem condições de ter o aplicativo. Essa questão da senha da Veiga tem feito, sim, essa confusão. Porque a gente está usando meio que o sistema deles também. Eu clico no link, automaticamente eu ia para a sala do Teams. Isso. Agora eu não consegui fazer dessa forma, não. Eu tive que baixar o aplicativo. Entendi. Porque quando, por exemplo, eu mesma, quando eu sou convidada por outras pessoas que não são da Veiga, só clica realmente eu também tive essa dificuldade que a colega está tendo. Ontem também aconteceu uma outra matéria. Bom, mas também a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Não, claro. Essa aula também está sendo gravada, né? Já vou disponibilizar ela lá no meu canal do YouTube também. A Laiane vai colocar aí daqui a pouco o link do canal. E eu sempre, a aula só não entra no mesmo dia, tá, gente? Por quê? A Microsoft me manda a aula por e-mail. Então, eu tenho que esperar receber essa aula, e aí, às vezes, isso leva umas 24 horas, tá? Bom, professora, já que a gente parou, a presença vai ser feita da mesma forma que foi explicado semana passada pelo Canvas. Aqui no Teams também tem, né, como baixar a lista de presentes no chat da reunião, tá? Então, eu sempre vou acompanhando o pico do máximo, né, o máximo de alunos presentes dentro da reunião, e aí, quando esse pico se estabiliza, eu baixo a lista, né? E essa listagem, ela é referência para que eu faça o lançamento das presenças e as faltas lá no sistema Universos, tá? Bom, e daqui eu estou olhando aqui, a gente tem 54 alunos, e nós temos aqui nessa reunião 41 pessoas, né? Então, assim, bastante gente já conseguiu, né? Mas ainda falta aí 13 alunos, né? Para entrar. Eu não sei se esses 13 alunos são, né, esses alunos que estão tendo dificuldade. Tudo bem? Bom, de qualquer maneira, é importante sempre, gente, quando essas coisas acontecerem, realmente vocês sinalizarem, né? Porque às vezes a gente fica empolgado aqui na aula, acaba que a gente não tem, às vezes, a percepção de alguma questão aí do sistema. Ah, tá. Alguém colocou aqui, ó, só dá para entrar sem a conta da Microsoft se tiver no computador. Se tiver no celular, não dá. Tá, joia. É bom saber. Avisando aqui para ela no grupo. Uhum. Bom, vamos continuar então. Então, gente, de 1950 até os dias atuais, a gente tem aí uma abertura
de novas propostas de orientação profissional. Eu diria que é quando a própria psicologia, né, se apropria, né, a orientação profissional se apropria das teorias da psicologia, né? Até então, as teorias que marcavam o primeiro momento, né, são teorias marcadas pela perspectiva comportamental, cognitiva, experimental, né, muito pautada na questão da testagem psicológica. Não que hoje não exista, obviamente, a gente sabe que a testagem existe e ela é muito bem-vinda, né, sendo bem utilizada, né? E a gente vai falar dessas ferramentas aqui nas nossas aulas. Mas o que a gente vai falar muito também, e que é um desafio para mim aqui em relação a vocês, é, de alguma forma, desconstruir um modelo de orientação profissional que a gente sempre teve, né, que a sociedade tem em relação à orientação profissional. Geralmente, quando a gente ouve falar em orientação profissional, a primeira coisa que vem à nossa mente é: vamos fazer testes psicológicos. Concordam? Mas essas outras correntes psicológicas, como a psicodinâmica, a decisional e desenvolvimental, também chamada de desenvolvimentista, elas propõem novas interpretações sobre o problema da escolha profissional. E aí a gente segue com uma lógica muito mais clínica do que com uma lógica de testagem, né? Não que nessa clínica não possa ter testes. Sim, é possível também usar testes, mas a metodologia ela é mais discursiva, ela é mais participativa, quer dizer, o orientando participa mais, ele é mais ativo no processo de escolha profissional. Enquanto no uso exclusivamente do teste, né, pode-se correr o risco do orientando não participar ativamente, né, do processo de escolha, do processo de decisão, uma vez que ele está ali respondendo os testes, né, e não se faz um trabalho posterior com os resultados desses testes, é possível que essa orientação fique um pouco fique um pouco a desejar, tá? Reivane, Não? a Tessa, me tira uma dúvida. Qualquer psicólogo pode aplicar teste, certo? Perfeito. E sobre as avaliações compulsivas, aquelas avaliações que precisam de as avaliações compulsivas não, compulsórias, desculpa, trânsito, bariátrica, etc. E tem que se fazer uma pós-graduação em particular ou qualquer psicólogo pode? Geralmente, o CRP, ele tem feito uma avaliação para especialistas em determinadas áreas. Então, o psicólogo, depois que ele se forma, ele pode fazer, é como se fosse uma espécie de habilitação, certo, né? mais específica. Mas, assim, de modo geral, qualquer psicólogo pode aplicar sim, Tessa, não tem uma... Agora, por exemplo, a questão algum tipo de testagem relacionada a perito, por exemplo, esse perito na utilização de armas, para o sistema judiciário, não só, né, criminal, mas vara da infância e adolescência, todos esses psicólogos, é importante que se faça, sim, uma complementação pós a graduação, né? Porque são ações dessas, são práticas muito específicas, né? Então, certo. eu penso que, por exemplo, o próprio CRP, o Conselho Federal, junto com a Mago Psicotestes, né, que é uma instituição comercial, digamos assim,
que tem aqui no Rio de Janeiro, você já deve ter ouvido falar, Uhum. que é quem comercializa, né, os testes psicológicos, eles eventualmente fazem cursos de capacitação, né, cursos curtos de capacitação. Um dos cursos que estavam lá sendo oferecidos aí, eu vi aí entre dezembro e janeiro, foi sobre a questão do porte de armas, por exemplo. Então, assim, a gente observa, né, no Código de Ética do psicólogo que não tem quase que nenhum impedimento a partir do momento que a pessoa se forma, né, ela tem a graduação, ela fica habilitada, né, com o CRP, não há nenhum impedimento de atuação. Assim como na clínica, na psicologia organizacional, né, na psicologia hospitalar, escolar, mas sempre. altamente recomendável, e eu, assim, se a pessoa estivesse passando por mim num processo seletivo, certamente eu daria prioridade a uma pessoa que já tivesse feito um curso de aprofundamento nessa área. Porque são questões muito específicas, entendeu? É verdade, é muita responsabilidade. Mesmo... Desculpa, não ouvi. É muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, muita. E, assim, isso eu falo e oriento para todo mundo, né? Não só para essas atuações mais específicas que a gente falou aqui agora, mas para a própria clínica, né? O próprio Freud já falava, né? As três arestas de um bom psicanalista, né? É o conhecimento teórico, a supervisão e a própria análise, né? Então, quem somos nós para dizer o contrário? É verdade. Não é verdade? E assim, vocês bem sabem que eu não sou psicanalista, mas assim, o meu caso com Freud é muito antigo. E assim, é muito atrativo, é muito importante a gente também ter uma leitura da psicanálise, né? O Freud é o pai, né, da psicanálise, e a partir daí surgiram muitas questões da psicologia também, né, gente? Então, assim, Professora, só por esse motivo, Tessa, eu já recomendaria um curso de capacitação, ou um curso de formação, por exemplo, no que diz respeito à atuação clínica, né? A própria psicanálise, a Gestalt, a existencial humanista, junguiana, né? E por aí vai. Tá ok, obrigada, professora. Nada. professora, Sim. só um comentário. O próprio Código de Ética, Ah, ele tem uma parte lá que ele diz que os psicólogos eles estão liberados, né? Eu estou dividindo em miúdos, tá? aham, Para não falar total. Lá ele diz o seguinte: da responsabilidade que nós temos de ter o aham, domínio sobre as técnicas, sobre as abordagens que nós vamos seguir. Então, aham. mesmo a gente tendo esse conhecimento aí, se faz necessário a gente se atualizar, né, com os Perfeito. cursos de preparação, seja de pós-graduação ou de formação, como você mencionou. Perfeito. Quem estava falando, gente, não consegui ver. Sandra, Oi, Sandra. Exatamente, Sandra. E assim, em relação à clínica, né, atuação clínica, especificamente, na verdade, especificamente nada. Eu recomendaria realmente o processo psicoterapêutico para todos nós psicólogos, né? E supervisão, né? Eu acho que todo profissional que está iniciando a carreira, né, é muito importante que faça a supervisão. A gente sabe, né, que dar seguimento a essa formação, né, seja com uma pós, fazendo análise, fazendo supervisão, não é uma coisa muito barata, né, gente? Porque, por exemplo, uma supervisão, muitas vezes, é o valor, né, da própria consulta, né? Geralmente, os psicólogos, os psicanalistas, eles cobram o valor, né, da sessão, né, sendo o valor de... É como se fosse uma espécie de consulta mesmo, né? A não ser que
essa supervisão seja feita em grupo, em pequenos grupos, obviamente, mas isso é muito específico, tem que ter muito cuidado, né, nessa questão. Então, geralmente, o que acaba acontecendo? A gente procura um supervisor mesmo, né? Uma pessoa que já está mais tempo no mercado, que a gente tenha uma identificação, que a gente conheça, né, essa pessoa, né? E aí a gente, em alguns momentos, a gente faz, por exemplo, uma supervisão de 15 em 15 dias, dependendo do caso, e isso vai, essa temporalidade, né, da necessidade de supervisão vai se espaçando ao longo do tempo. Vai se espaçando. Mas eu penso que é muito importante essa preparação, porque o outro, né, o outro profissional, ele tem um olhar, né, também de afastamento, que a gente já não tem mais, né, da mesma forma. E isso vai impactar em questões que podem contribuir ou prejudicar o processo terapêutico, né? Rivan, Pois não? eu sei que foge um pouco aí, mas eu tenho muita curiosidade com essa questão da supervisão, que se fala muito, né, de supervisão durante o curso. Qual é o momento que a gente começa a fazer supervisão? Quando a gente começa a trabalhar, de fato, um pouco depois de iniciar o trabalho, qual é o momento certo? Olha, quem está falando, Rafael? Isso, eu mesmo. Então, Rafael, a partir do momento que você começa a efetivamente trabalhar, né, antes disso, não faz muito sentido, né? Porque, na verdade, a supervisão é para fazer um apoio, né, um suporte de um caso específico que você está atendendo, né? Então, como geralmente, né, o psicólogo, né, o aluno, ele se forma, né, ele tem o diploma, né, adquire o número de CRP. A partir do momento que ele tem essa identidade do CRP, ele está habilitado à sua prática, né? Como a gente estava falando, não tem nenhum impedimento ético, né? Não consta nada no código de ética do psicólogo a necessidade, por exemplo, como existe no direito, tem que fazer uma prova da OAB, como existe na medicina, tem que fazer uma residência de tantos anos, dependendo da especialidade. Isso na psicologia não existe, né? Então, vai muito do bom senso, Rafael, das pessoas. E isso é uma questão complexa, concorda? Porque... porque eu fiquei na dúvida mesmo do tempo, né? Para mim, fazia muito sentido quando você começa a atuar de verdade, né? Sim. Especialmente em clínica. Sim. Mas como se fala muito disso, né? Até na psicanálise, o tripé da psicanálise, a supervisão, às vezes confunde um pouco. Sim, e nada te impede, Rafael, de, por exemplo, vamos supor aí que você tenha já uma estrada, né, na sua carreira enquanto psicólogo clínico. Nada te impede de, eventualmente, você ter uma supervisão. Gente, porque por incrível que pareça, eu, por exemplo, o ano passado, agora esse ano que passou, né, que a gente começou a pandemia, eu comecei a ter muita solicitação de atendimento. E aí a gente sabe, né, de todas as questões do CRP, né, o que é possível, o que não é possível, né? Então, assim, pessoas que eu já estava atendendo presencialmente, continuei atendendo virtualmente, né? Mas tinha uma pessoa especificamente que eu já estava fazendo esse atendimento presencial, mas era um caso assim muito diferente de tudo que eu já tinha vivenciado, né? E olha que eu estou completando aí 20 anos de formada, né? Então, eu tive que ter supervisão, entendeu, Rafael? Muitas vezes é uma supervisão pontual, você não precisa ter um encontro semanal
como se fosse uma terapia, entendeu? Agora, no início da carreira, sim. No início, eu recomendaria fortemente, a partir do momento que você tem atendimento, tá? Porque isso vai te dar mais segurança, né? Vai te dar também mais credibilidade. Enfim, no curso da graduação, vocês saem aptos, né? Vocês saem bacharéis em direito, vê? Em psicologia, ato falho. Alguém do direito está pensando em mim. Saem bacharéis em psicologia, né? E, portanto, aptos, né, a qualquer campo de trabalho, certo? Mas, assim, por uma questão ética, assim, e aí é uma questão ética muito mais pessoal do que da própria profissão, né? Eu recomendo fazer uma formação, né? Se não der para você fazer uma formação, porque às vezes as formações são mais extensas, né? Fazer uma pós e a supervisão, principalmente a supervisão. Se você não tem como fazer uma pós naquele momento, se você não tem como fazer uma formação naquele momento, porque tudo isso é dinheiro, né, gente? Se fosse assim, para optar, né, a Rivane, eu não tenho como pagar as três coisas, né? A formação, a pós-graduação, a minha análise e uma supervisão. O que eu ficaria? Eu ficaria com a análise e com a supervisão, até eu conseguir fazer uma pós-graduação, né? E uma formação, que eu acho que é muito importante. Certo? Beleza, obrigadão. Beleza. Bom, essa história toda, gente, é muito complexa, porque essa disciplina nossa, ela acaba atravessando muitas questões, né? Natural que vocês façam essas perguntas. E eu gosto muito de respondê-las, tá? O que acontece muitas vezes é que a gente vai esticando o nosso texto. Eu simplesmente ainda estou no slide 5. Mas estou adorando, porque todas essas colocações, tanto do Rafael quanto da Tessa, né? Acho que a Ana, né, que falou, Sandra falou agora há pouco também, elas são muito pertinentes. E eu poderia dizer que eu não viveria sem elas. Então, gente, continuem a perguntar, continuem a fazer as considerações de vocês, tá bom? Bom. Pode deixar que eu não vou te deixar em paz, não. Ótimo, ótimo. Não, tendo uma pessoa que puxa a outra já é maravilhoso, porque às vezes, né, na turma, não tem ninguém que fala, aí todo mundo fica meio inibido, né? Mesmo assim, com essa virtualização, ninguém vendo, né? A gente fica olhando aqui pro meu computador, né? Falei com vocês, né, que eu vou fazer um desenho de um boneco aqui na minha frente, né, para eu poder conversar com ele, porque ninguém aparece efetivamente na minha frente para poder conversar. Então, eu fico conversando com um computador, com uma tela. Isso é muito ruim, né? Da mesma forma que vocês também ficam me ouvindo, né, sem me visualizar. Né? Vocês estão visualizando aí a tela do PowerPoint. Bem, qual profissão quero seguir? Será que o curso universitário que eu estou frequentando realmente me atenderá como pessoa e como profissional? Gosto do que estou estudando, mas será que não há outras profissões, as quais desconheço, que me poderia realizar mais? Gente, essas questões sempre acontecerão, sempre existirão, né? Porque a partir do momento que a gente faz uma escolha, né, a gente perde algumas coisas, a gente deixa para trás algumas coisas, pelo menos momentaneamente. Isso não significa que a gente não possa fazer uma reescolha. Pelo contrário, é importante a gente, no processo de psicoeducação, né, no início do processo de orientação profissional, a gente fazer essa reflexão junto ao orientando. Né? Não é porque você está no processo de orientação profissional, você não pode mudar de direção. Exatamente o contrário.
né, exatamente a ideia é explorar, né, o máximo de campos possíveis, para que você possa mudar, né, e fazer mudanças tendo maior conhecimento, né, das áreas do mercado de trabalho e sobre si mesmo. Então, é muito comum, né, hoje na nossa sociedade, a gente ainda atrelar, né, esse processo de escolha a um processo para a vida toda, né? Geralmente, as pessoas que mudam muito não são muito bem vistas, né, gente? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Pessoas próximas a vocês, né? Fulano está mudando muito de curso, ou ele está mudando muito escolhe uma coisa, daqui a pouco escolhe outra. Isso não é muito bem visto. E mesmo que se a pessoa escolhe, e depois muda, dependendo do momento que ela se encontra, isso também tem uma conotação muito negativa, né, no nosso contexto social. Então, é uma questão também a ser trabalhada no processo de orientação profissional. E, claro, se esse processo de orientação profissional ele vai ser realizado com pessoas menores de idade, é importante que essa família também esteja envolvida no processo de psicoeducação. A gente vai falar mais sobre família nos próximos textos, tá? Vamos voltar para a nossa história. Teorias da psicodinâmica. Então, a gente sabe que, de 1950 até os dias atuais, outras abordagens psicológicas começaram a entrar em campo para entender o processo de escolha profissional. Então, entre elas, a gente tem as teorias psicodinâmicas, as teorias decisionais e a teoria desenvolvimentista, ok? Dentro das teorias da psicodinâmica, nós temos a psicanálise, as teorias representadas por Howe e as teorias representadas por Roland, que a gente vai ver agora, tá? Mas o que marca, né, essas teorias da psicodinâmica? O marco dessas teorias da psicodinâmica é o aspecto motivacional, né? Para as teorias psicodinâmicas, o fator mais significativo da escolha profissional está associado ao aspecto motivacional, ou seja, o que impulsiona o indivíduo a comportar-se de determinada maneira, né? E, consequentemente, fazer uma escolha, certo? Então, a gente sabe, vocês devem se lembrar lá da disciplina, né, de motivação e emoção, né, que a motivação é uma característica interna do sujeito, né? Sendo interna, todas essas, todos os aspectos motivacionais, né, podem implicar, né, podem estar implicados, né, nesse processo de escolha, né? Então, a motivação, lógico, a psicanálise não usa muito, né, esse termo, motivação, né? A gente poderia colocar aí uma pulsão, né, de vida, uma energia libidinal, né, que pudesse estar impulsionando aí o sujeito a um comportamento e a fazer uma determinada escolha. Vocês bem sabem, Rafael, não, a gente pode falar... A gente pode falar, assim, mas não é o nosso objetivo aprofundar na questão do coach, não. Tá? Tem que falar mal de coach mesmo. Gente, eu vou até tomar uma água aqui agora, porque o Rafael me deu um susto. Fiquei com taquicardia aqui agora. Falei, ai, meu Deus do céu. Não, gente, brincadeira. Porque existem informações muito sérias de coach, gente. Isso é verdade. Mas é também verdade que essa proliferação de cursos de capacitação coachinianos é importante a gente ter um cuidado, né? É importante a gente ter um olhar mais crítico em relação a essas formações, essas capacitações, tá, gente?
conheço, inclusive, tenho uma grande amiga que é psicóloga e é coach também, né? Mas ela é psicóloga, né? Enfim, ela é psicóloga haitiana, né? Fez formação, enfim, ela fez uma formação em coach, né? No Instituto, né? Brasileiro de Coach, uma coisa, né? Digamos assim, mais consolidada, né? mais embasada, enfim. Mas tudo isso que a gente vê por aí há que se pesquisar, tá, gente? Bem, então, teorias da psicodinâmica, né? Aspectos voltados para o fator motivacional. Se espera, né, que o sujeito, a partir do momento que ele consegue solucionar, né, alguns conflitos, solucionar algumas questões emocionais, é possível que ele se aproprie mais desse processo de escolha, que na verdade é um processo de decisão. Nós, gente, eu comecei a falar isso agora há pouco, mas não tinha terminado. Só fazendo esse parênteses aqui. Quando é que a gente escolhe? Quando é que a gente decide, gente? Só na profissão? Não, né? A gente decide o tempo inteiro. A gente decide a vida toda. A gente escolhe, tem que escolher o tempo todo, né? É claro que algumas escolhas são mais autênticas, né? Mais possíveis. Outras escolhas aí são permeadas por questões outras, sociais, capitalistas, que a gente vai discutir aí também ao longo das nossas aulas, tá? Mas o fato é que escolher, decidir, né, não é um processo, embora seja um processo, digamos assim, esperado, né, em todo ser humano, né, porque as pessoas começam a ter que decidir, a ter que tomar rumos na sua vida. Na nossa sociedade, é muito marcado que até a faixa etária da adolescência, esse processo de decisão, esse processo de escolha não é muito potencializado, não é muito estimulado, né? De modo geral, tá, gente? É claro que se a gente for analisar cada caso, tem famílias facilitadoras que propõem, né, que facilitam esse processo de escolha, de decisão. Rivane, mas você está falando de quê, Rivane? Você está falando isso tudo para quê? Eu estou dizendo, gente, que esse processo de decisão, esse processo de escolha, ele pode começar a ser trabalhado desde a infância, né? Desde o ensino infantil. Ivane, sua doida, você está falando que as crianças vão fazer escolha profissional? Não, gente, não é isso. As crianças vão começar, né? Guardadas as devidas proporções, elas vão começar a distinguir, né, objetos, situações, vão aprender a diferenciar e, consequentemente, elas vão começar a escolher, né? Escolher cores, escolher formas, escolher colegas, certo? E assim, né, se dá, né, o processo de aprendizagem sobre escolher. O que acontece na nossa cultura, né, é que como isso é muito pouco trabalhado e às vezes até mesmo pressionado, né, a não se desenvolver, né? O adolescente, quando está ali na véspera do vestibular, faltando às vezes um ano, ou às vezes até mesmo na véspera da inscrição, né, da escolha do curso propriamente dito, né? A gente sabe que hoje a gente tem outras provas, né? Existem a prova, né, que antecede, né, a escolha da universidade, né? Mas a escolha da carreira propriamente dito, né? A pessoa não sabe escolher, simplesmente assim.
Quantos de vocês já não sentiram dificuldade de fazer escolhas na vida de vocês? Né? Daquelas escolhas mais banais, né? Que roupa eu vou sair hoje? Né? O que eu vou escolher? Você completou, Rafael, o curso de Direito? Uau! E você tem interesse em fazer essa conexão da psicologia com o direito? Nunca? Ele escreve gritando ainda, né? Gente, mas seria muito interessante, Rafael, porque se você já teve aula com as professoras Beth Paiva e com a Mônica Analise. Dias, né? Elas são, assim, incríveis, eu sou suspeita. Eu super indico, assim, quer dizer, é uma matéria obrigatória, né? Vocês vão ter que fazer de qualquer jeito. Mas eu recomendo que vocês façam da melhor maneira possível, né? Assim como eu também recomendo que vocês façam psicologia organizacional da melhor maneira possível, porque a gente sabe, né, que que a nossa formação em psicologia ela é muito voltada para a clínica, no consultório, né? Enfim, mas quem sabe, né, Rafael? A gente muda, né? Muitas coisas, enfim. A gente não pode falar esse não aí tão catedrático. Ah, sim, aí tem, né, e tem o viés, né, Rafael? Se você tendo aí, digamos assim, embora você não atue diretamente, né, em questões assim jurídicas, né, é interessante pensar nas questões das políticas públicas, né, das questões comunitárias, tendo esse conhecimento jurídico que você tem, isso é bem interessante, né, e ter esse olhar. Muito bacana, muito bem, também adoro, muito bom. Bom, gente, deixa eu continuar meu slide. Olha, a psicanálise, a gente vai falar dos três, tá, gente? Ó, eu estou passando aqui, psicanálise, aqui é só, eu costumo sempre colocar um slidezinho que resume o que está vindo a seguir, né? Então, a gente vai falar de cada um desses, tá? E a gente começa com a psicanálise, né? Vocês sabem que eu não sou psicanalista, né? Mas eu penso que vocês devem estudar, né? Vocês devem ter uma leitura ampliada, independentemente da orientação, da abordagem que vocês se identificam, né? É por isso e por outras coisas que eu me sinto à vontade de falar dessa forma com vocês, né? Por isso também que eu me sinto à vontade de dizer, olha, gente, a psicanálise, ela é possível dentro do contexto da orientação profissional, mas nós não iremos entrar aqui, né, profundamente nas teorias psicanalíticas, porque vocês já têm professores maravilhosos em psicanálise. E não vai ser eu aqui, professora Reivane, que tem formação em psicologia social, né, que faz aí essa ponte com a questão da carreira, com a questão profissional, que vai, né, aprofundar questões da psicanálise. Mas é o meu papel aqui, a minha função aqui, mostrar para vocês o quanto isso é possível, né? Trazendo para vocês aqui dois conceitos importantes, né, na leitura da psicanálise e que servem para vocês como um pontapé inicial, né, caso vocês se interessem por esse caminho, né, por essa direção, a buscar mais detalhes, né, dessa leitura da escolha profissional na perspectiva das teorias psicanalíticas. Então, eu trago aqui para vocês dois conceitos que vocês, obviamente, já conhecem, tá? A sublimação, né, e o conceito de reparação. Vocês sabem, né, a sublimação ela é considerada um mecanismo de defesa do eu, em que
Determinados impulsos inconscientes são integrados na personalidade e resultam daí atitudes de valor social positivo. Ou seja, gente, a energia libidinal ela é direcionada para atividades socialmente aceitáveis. Quantas vezes nós já ouvimos, quer dizer, eu já ouvi, né, gente? Vocês ainda não estão atendendo em orientação profissional. Quantas vezes eu já ouvi, Reivane, eu escolhi essa carreira, eu escolhi essa profissão, né? Porque ela tem um status social, ela é bem vista socialmente, né? A minha família também tem uma visão positiva e tem ela é socialmente aceitável. Alguém está com o microfone ligado aí, gente? Alguém quer falar? Ou foi só uma... Desativei aqui. Tá. Certo, gente? Então, fazer uma leitura da escolha profissional usando, né, desse conceito de sublimação é uma questão interessante, tá? O outro conceito, o conceito de reparação, que é formulado por Melanie Klein, né? É uma tentativa de reparar, de consertar algo que se encontra danificado dentro do indivíduo, obviamente, né, psiquicamente falando e também inconscientemente falando, né, gente? Porque nenhum desses processos acontece de forma racional. Olha, gente, eu tenho um problema, eu tive uma fragmentação afetiva na minha relação com a minha mãe e por isso eu estou fazendo essa escolha profissional. Absolutamente, né, gente? Isso seria um engodo, né? É claro que esses processos, eles acontecem de forma inconsciente e muitas vezes as pessoas passam a vida toda, ou pelo menos grande parte da vida, na tentativa de fazer escolhas acertadas, né, digamos assim, mas sem ter uma orientação, sem ter uma leitura, né, desse processo de autoconhecimento, né, desse processo analítico. Porque vocês devem pensar assim, poxa, Ivane, então, esse processo de orientação profissional que se apropria, né, da psicanálise, né, se apropria das abordagens clínicas, né, segue mais ou menos o modelo clínico de atendimento? Sim, segue mais ou menos um modelo clínico de atendimento, né? Que se faz necessário um processo de transferência, que se faz necessário, né, utilizando outros termos, o rapport, né, o acolhimento, e lida com questões relacionadas ao inconsciente, né, no caso da psicanálise, né? Então, é possível, né, que uma pessoa faça determinadas escolhas, tendo como influência essas experiências infantis, né, na tenra idade, e que são guardadas na memória, né, que são guardadas, são registradas afetivamente nesse sujeito, nesse indivíduo, né? E ele, em algum momento da sua vida, pode vir à tona ou não, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem uma determinada vivência, né, na infância, isso não significa que ela está marcada para o resto da vida, né, gente? Todo o contexto social, né, as experiências, as vivências né, as vivências do sujeito familiar, né, o processo de socialização, tudo isso pode contribuir, pode favorecer, né, o desenvolvimento, né, desse sujeito a ponto de que algum tipo de, digamos assim, de quebra, né, de fragmentação que tenha ocorrido, né, psiquicamente nesse bebê, nessa criança, nem sequer vem à tona, né? Agora,
isso daí, gente, é um processo muito complexo. Eu estou colocando aqui de uma forma para vocês muito rasa, né? Mas é importante que, caso vocês tenham, né, interesse, vocês... eu posso, inclusive, ajudar vocês a fazer buscas mais específicas relacionadas à abordagem psicanalítica no processo de escolha, tá? Não é muito comum, a gente não tem uma gama muito grande, né, digamos assim, quantitativamente falando, em relação a essa temática, né, da orientação profissional, mas existe, tá? Ok, gente, tudo bem por aí? Beleza, Professora, professora. eu não consegui identificar a questão da reparação com a Melanie Klein. Tá. A sublimação, ok, mas a diferenciar então, a reparação aconteceria no momento posterior de vida, né, do ciclo vital desse sujeito, e essa escolha profissional, ela se daria para dar conta de reparar esse dano causado lá na tenra infância, né? Como se fosse uma espécie de reparação mesmo, né? De assim, olha, só que esse processo ele é tão inconsciente que muitas vezes ao longo da vida a pessoa ela só vai ter esse conhecimento se ela fizer análise. Tá. Não tem como ela descobrir essa conexão, se há essa conexão, se essa conexão ela é feita de fato por conta supostamente dessa questão, né, que aconteceu lá na faixa etária, né, quando a pessoa ela é ainda bebê, se isso vir à tona, gente, no processo de orientação. Entendeu? Isso é comum, professora? Oi? Isso é comum na orientação profissional, na sua é? clínica? Isso é uma coisa comum na sua orientação profissional na clínica? É mais comum a sublimação. Ah, tá. É mais comum a sublimação. Mas é comum também, que se relaciona um pouco com essa ideia da Melanie Klein, mas não é a ideia da Melanie Klein. É por isso que eu estou estranhando. Oi? É da Melanie Klein a reparação? Reparação, sim. Uhum. Mas aí a senhora está no viés da psicanálise aqui, né? Isso. Tá. Esses dois que a gente falou é do viés da psicanálise. Tá. Tá bom. Eu não vou me estender, não, professora. Se a senhora só puder disponibilizar algum material, eu vou colocar aqui no chat. A senhora disse que tem alguma coisa de leitura sobre isso? Da Melanie Klein, da psicanálise, sim. Esse assunto específico. Tá bem. Tá. Obrigada, professora. Nada. Só para a gente finalizar, né, digamos assim, a questão da psicanálise, né? Quer dizer, a gente vai finalizar agora nessa aula de hoje, tá? Nesse slide, mas a gente vai voltar, né, a essa leitura nas nossas próximas aulas também. O Bohoslavsky, ele já é um autor mais contemporâneo, e ele fala da importância do processo de constituição da identidade vocacional ocupacional. E que esse processo de constituição da identidade vocacional e profissional, ela está completamente ligada, né? Ela se comunica perfeitamente com a construção da nossa identidade pessoal, né? A partir das nossas identificações ao longo do nosso ciclo vital, né? Nós vamos nos constituindo enquanto sujeitos, né? Nós vamos constituindo a nossa identidade pessoal, correto? A nossa identidade vocacional ocupacional, segundo Bohoslavsky, ela acontece simultaneamente a essa identidade pessoal. E mais, ela faz parte dessa identidade vocacional.
dessa identidade pessoal, gente, desculpa. Então, essa identidade vocacional ocupacional é um elemento constitutivo, né, da nossa identidade pessoal. Né? E ele coloca que isso é muito importante, né, para que o sujeito ele possa fazer escolhas mais autênticas, ou seja, escolhas mais próximas aos seus desejos, às suas necessidades, ao seu contexto, né, ao meio onde ele vive, né? Vocês vão me ouvir muito falar de Bohuslavski aqui nas nossas aulas. Essa citação que está aí, que na verdade é uma citação do próprio Bohuslavski, né? Ele coloca da seguinte forma: uma escolha madura é uma escolha que depende da elaboração dos conflitos e não da negação. Em síntese, uma escolha madura é uma escolha que depende da identificação consigo mesmo. Tá? Então, gente, quanto mais, né, qualidade no processo de autoconhecimento, maior apropriação o sujeito tem de si mesmo, né? E se esse sujeito, né, essa pessoa, tem uma maior apropriação de si mesmo, ela vai poder fazer escolhas que não... Como é que eu poderia dizer? Que não agridam, né? De uma forma muito avassaladora, digamos assim. Porque tem gente, pessoal, que faz escolhas e sofre muito, né? Sofre muito porque não consegue fazer, né, escolhas, porque não quer entrar em conflito com a família, ou porque realmente a sua autoestima, né, já está tão danificada, já está tão baixa, que ele não se sente competente a realizar qualquer tipo de escolha. Tá? E também até aquele estudo, né, que a gente comentou, professora, sobre a maturidade, né, para você fazer escolhas. Sim. Quanto mais maduro você for, mais confortável você vai se sentir com esse papel. Porque a maturidade, né, gente, ela envolve vários aspectos. A maturidade ela não é unidimensional. A maturidade é multidimensional, né, porque envolve, assim, a questão do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento emocional, né, do desenvolvimento psicofisiológico, né, neuronal, social, né, todos esses elementos contribuem para o processo de amadurecimento, né? E esse processo de amadurecimento, ele também está ligado aos nossos processos de aprendizagem, aos nossos processos de desenvolvimento, né? Então, à medida que o tempo passa, com a inserção, né, do sujeito no primeiro grupo de socialização, depois no segundo grupo de socialização, a entrada do sujeito no contexto social, né, nas instituições de ensino, nos grupos de pares, né, posteriormente no trabalho, e por aí vai. Todos esses papéis sociais contribuem também para esse amadurecimento. A gente poderia dizer, inclusive, que esse amadurecimento ele é contínuo, né? Não tem, assim, uma pessoa madura 100%, né? Como se fosse uma fruta que cai do pé, né? Esse amadurecimento, ele é contínuo. Agora, também depende do desejo do sujeito. Depende dessa motivação do sujeito. Caso contrário, esse amadurecimento também não acontece, né? Da forma como poderia acontecer, tá? Gente, tô vendo aqui no chat que a gente está com um número de alunos aqui já
algum tempo estabilizado, e como já nós nos aproximamos das 20 horas, eu vou já puxar a lista aqui, tá? A lista de presença aqui do chat do Teams, tá? Só para vocês saberem. A gente vai continuar, tá? Não para vocês saírem, não. Tá? Bom, então a gente tem aqui o segundo grupo de teorias das psicodinâmicas, que é o grupo representado por Howe, né? O Howe, ele deixou uma reflexão importante para a gente, né? Ele diz que as primeiras experiências infantis no seio da família modelam o estilo que o indivíduo escolhe para satisfazer suas necessidades ao longo da vida, determinando seus objetivos e preferências vocacionais. Então, isso é muito interessante porque a gente sabe, né, que a satisfação e a frustração pode concorrer, né, e pode influenciar no processo de escolha futura, né? E pode, não só no processo de escolha, né, no processo de decisão, como um processo também de manutenção desse sujeito nas diferentes escolhas, né? Porque a forma como o sujeito aprende a lidar com a satisfação, como o sujeito aprende a lidar com a frustração, né, é um registro afetivo, cognitivo, de como ele vai lidar com isso em outro momento da sua vida, né? Como é, gente, que a gente aprende sobre a satisfação e sobre a frustração? Olha, você vai ficar satisfeito por determinadas coisas e você vai ficar frustrado por outras. Os responsáveis, né, por essas crianças, né, nessas primeiras experiências infantis, né, seja o pai, seja a mãe, seja o avô, a avó, né, uma pessoa que cuida dessa criança, ela vai ensinar sobre satisfação e frustração teoricamente? Não, óbvio que não, né? Essa aprendizagem, ela acontece nas relações que esse pequeno sujeito, né, que esse pequeno membro da família tem exatamente nessas experiências infantis, né? Quando ele chora e ele pede, ele está com fome, ele está com sede, ou ele precisa ser trocado porque está sujo, ou ele precisa tomar banho, né? Enfim, essas necessidades básicas, né? Como elas são satisfeitas ou frustradas, isso pode, veja, gente, é sempre uma hipótese, tá, gente? Não tem uma relação de causa e efeito, né? Seria mais um componente para a gente analisar a questão da pessoa, né, que está procurando você no seu consultório e fala, Laiane, eu não consigo me manter satisfeito numa determinada escolha. Eu escolho, mas depois que eu escolho, eu não consigo me manter satisfeito. Ou a pessoa tem muita dificuldade também de se manter, né, numa determinada escolha, porque ela não consegue lidar com a frustração, né? Então, isso é também muito comum. Tá? Professora, o que tem a dizer da máxima que eu vivo escutando? O sofrimento leva à maturidade. Não, olha, Tessa, eu não me arriscaria desenvolver muito sobre essa questão, porque não essa satisfação e essa frustração não seria exatamente um sofrimento, entende? Na verdade, até seria, né, um movimento necessário para a constituição do sujeito. A própria Melanie Klein, né, traz para a gente, não coloquei aqui nesse slide não, mas é uma coisa interessante também para vocês anotarem, né, a própria Melanie Klein traz um conceito
da mãe suficientemente boa. Você já deve ter ouvido falar, Uhum. né? O que é a mãe suficientemente boa? É aquela mãe que faz tudo, o tempo todo, a todo momento. O bebê chora, ela tá lá. O bebê chora, ela tá lá. Assim, em milésimos de segundo? Não. Essa Não. não é definitivamente a mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa é aquela que proporciona, né, dentro, obviamente, das suas limitações, enquanto ser humano também, enquanto mãe, né, tanto satisfação quanto frustrações. A partir do momento que, por exemplo, um bebê chora, né, e ele não é acolhido imediatamente por essa mãe, por essa pessoa, né, responsável afetivamente por essa criança, a criança já está aprendendo ali sobre frustração. Ela já está sendo frustrada. E nesse aspecto, né, a Melanie Klein fala que esse processo ele é importante exatamente para esse processo de aprendizagem, para essa internalização da frustração. Então, se o sujeito, né, essa criança ali, o bebezinho, ele é rapidamente satisfeito, qual é a hipótese que a gente poderia pensar do futuro dela enquanto já adolescente, adulto, na questão do trabalho, das relações interpessoais dela? Uma Talvez uma pessoa, baixa tolerância à frustração, né? né, mais tolerante ou menos tolerante, né, gente? É verdade. Dependendo de como isso aconteceu. A questão é que não tem uma receita de bolo, né? Essa é a grande complexidade nossa, né? Do nosso Até porque objeto de somos estudo, que pela somos. subjetividade, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, não tem uma medida. Olha, você vai frustrar N vezes. Até tem, né? Alguns manuais. Eu recebi, por exemplo, vários de presente quando eu tive a minha primeira gravidez, né? De como fazer a criança, enfim, dormir sozinha, responder a determinados tipos de condicionamento. Mas a verdade é que, na prática, isso acontece. Vocês, né, quem é mãe aqui também, porque já vivenciou, né, já teve algum tipo de vivência como essa, vai poder dizer, né? É só ali naquela construção, daquela relação afetiva, emocional, é que a mãe vai balizar, né, a partir das suas frustrações também, das suas limitações, essa satisfação e essa frustração. É claro, gente, que a gente não está falando aqui de uma frustração de deixar a criança chorando, berrando de fome 1 hora, né? Nem sequer meia hora, né? Mas veja, se você deixa 5 minutos, e se você está ali, talvez, terminando de tomar um banho, né? Para amamentar aquele bebê, isso não vai provocar danos, traumas, né, nesse bebê, né? Pelo contrário, né, vai fazer com que ele se frustre, sim, né? Mas essa frustração no aspecto positivo, né? No sentido de fazer com que ele apreenda ali, né? A ter essa vivência, a ter esse registro, que, assim, nem sempre na vida dele ele vai ter tudo que ele quer na hora que ele quer e como ele quer. E a gente sabe, né, no nosso âmbito profissional, que muitas vezes a gente encontra com algumas pessoinhas assim. Não raras vezes a gente se depara com algumas delas. Se não for do jeito que a pessoa quer, se não for controlada totalmente da forma como a pessoa quer, gera nela uma frustração tão grande que ela pode paralisar. É claro, gente, que eu não estou falando aqui que em alguns momentos, em algumas situações, nós sempre podemos ter controle de determinadas coisas, sim, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente está certo, sim,
né? E a gente quer impor ali, numa determinada situação, a nossa verdade, né? Mas o que eu estou falando aqui é de algo muito mais limítrofe, né? No sentido de que essa pessoa que não suporta a frustração, ela pode até adoecer, né? Ela pode paralisar, ela pode não conseguir ter esse desenvolvimento de uma forma saudável, né? Ela pode ter muitas dificuldades nas relações interpessoais e aí, consequentemente, nas relações de trabalho, né? Então, é muito complicado, assim, a gente falar, né, de uma receita de bolo, da melhor forma de se fazer. Então, a gente sempre tem que estar mediando, tendo um bom senso, né? Obviamente, bom senso esse amparado teórico cientificamente, né? Não é um bom senso aí de um senso comum, obviamente, né? Mas um bom senso aí pautado, né, na teoria, nas intervenções, né, nas ciências de modo geral, certo? E só para a gente finalizar, gente, a aula de hoje, né? Quer dizer, só para a gente finalizar nada, não vou finalizar agora não. Vocês podem ficar aí mesmo. A gente tem mais... Queria colocar para vocês mais alguns poucos slides. Eu prometo que é rápido. A quantidade de slides não significa a quantidade de textos que neles contém, ok? O terceiro modelo é apresentado por Roland, né, chamado modelo Riazek. Esse modelo Riazek, nessa sigla Riazek, são as iniciais dessas categorias que vocês estão vendo aí. Realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional, né? Esse modelo que Roland desenvolveu foi a partir dos modelos teóricos de personalidade, tá? Então, o Roland diz que a conduta vocacional é explicada a partir da interação entre o padrão de personalidade que uma pessoa tem e o tipo de ambiente que essa pessoa se encontra, né? E o ambiente que a pessoa se encontra seria classificado, segundo, né, esse modelo teórico de Roland, com essas mesmas características. Então, só para exemplificar, assim, vamos supor que a pessoa responda, inclusive tem um teste, eu vou ver se eu lembro de comentar ele com vocês semana que vem. Um teste que ele é vendido, inclusive ainda ele é comercializado na Mago Psicotestes, que é um teste, né, de personalidade pautado nesse modelo Riazek, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa responde esse teste, ela vai ter aí uma gradação em relação aos indicadores dessas características, né? Algumas percentagens. Ela não vai ter um resultado único. Ah, Rivane, pode acontecer? Tá, pode até acontecer, mas nunca aconteceu comigo, né? Nunca aconteceu, por exemplo, da pessoa responder qualquer tipo de teste que tenha dado única e exclusivamente uma categoria, né? Geralmente a pessoa por exemplo, social e empreendedora, social e artística, né? Realista e empreendedora, enfim, há uma conjugação de características, né? E, por sua vez, há uma distribuição aí, digamos, de percentagem dentro dessas características. Então, o resultado desse teste, né, vai ser alinhado com as características do ambiente onde esse sujeito vive, do contexto social onde esse indivíduo vive. É um ambiente que tem, digamos assim, que é propício ao ambiente artístico, que é propício ao ambiente investigativo, social, realista, convencional. Então, essas sincronias
né, essas combinações, né, entre essas características de personalidade e características do contexto social, contribuiria para sinalizar, né, algumas indicações profissionais, certo? Por que eu gosto de frisar, né, essa palavra sinalizar? Gente, porque nenhum teste, né, deve ser utilizado com fins de decidir a vida de uma pessoa. Eu, particularmente, não uso muitos testes, mas eu gosto dos testes, né? Não sou inimiga dos testes, né? Eu brinco assim porque o professor Takahashi, né, maravilhoso, que inclusive o supervisor de orientação profissional no SPA, se apropria muito dos testes e ele é muito interessante a forma como ele apresenta, né, toda essa abordagem de orientação profissional. Mas ele faz essa abordagem fazendo uma conexão posterior, um trabalho posterior com os resultados desses testes, né? O que eu estou colocando aqui como uma espécie de crítica no uso da utilização dos testes é que sim, gente, tem muitos psicólogos que usam teste e não fazem essa reflexão posterior, né? Colocam o teste como um resultado, né, único, exclusivo, e não comenta, não constrói nada com o seu orientando acerca dos resultados desse teste. Entende o que eu estou falando? Então, não é uma... Como que eu posso dizer? Uma campanha contra o teste. Vocês vão mostrar essa gravação depois para o professor Takahashi, já estou sabendo. Mas ele já sabe de tudo isso que eu falo, tá, gente? Exatamente porque ele não faz isso. Ele utiliza os testes de uma forma extremamente apropriada, com uma extrema propriedade, né? Fazendo exatamente esse caminho, né, de reflexão, de construção, de debate entre o psicólogo, o orientador, e o orientando, certo? A grande questão é quando o psicólogo não faz isso. Certo, gente? Certo. Fala, Tessa. Não, certinho. Tá. Entendi. Bom, a gente já começaria aqui agora a segunda corrente, a corrente decisional. Mas eu estou vendo aqui que algumas pessoas já estão saindo, então eu vou interromper, né, para a gente não cortar no meio, né, o pensamento da lógica dessa corrente decisional, e aí a gente recomeça na semana que vem, a partir daqui, tá? Slide 13, gente. Ponto 2, corrente decisional, ok? Ok. Professora, Ok. a Solange, perdão, pediu para confirmar se o nome dela saiu na lista que você extraiu, porque a internet dela tinha caído em algum momento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Solange, né? Solange Bernardo. Sim, tá registrado. Então tá bom, obrigada. Aqui também, gente, registra assim. O Teams registra de uma forma diferente do Canvas. O Teams, ele é digamos assim, ele registra entrada e saída. E o Canvas, acho que ele só registra na hora exata que a pessoa, o professor, no caso, né, puxa essa lista. Por isso que eu sempre acompanho esse auge, né, do número máximo de alunos na nossa sala,
porque é nesse momento que eu puxo a lista. Aqui no Teams já tem essa vantagem. Tem pessoas aqui que eu estou vendo que entraram e saindo várias vezes, exatamente por conta dessa conexão. Ok? Perfeito. Cláudia. Mas olha, Cláudia, essa aula, ela tá gravada, tá? E ela vai, assim que eu receber ela no meu e-mail institucional, eu vou fazer o download e vou colocar ele lá no meu canal do YouTube e vai ficar disponível para vocês o resto da vida, tá? A propósito, professora, já coloquei aqui no chat o link do YouTube e lá no grupo também tá na descrição o link, tá? E aí, se vocês quiserem se inscrever no canal, é super bacana, porque também tem outros assuntos que não só da aula. Tem as lives, tem material didático, enfim, tem bastante coisa no canal. Legal, bacana. Obrigada pelo jabá, Laiane. Muito bom. Não contava com a sua astúcia. É isso, gente. Mas podem me seguir também, né, no Instagram, não tem problema não, tá? Já aproveitando, então, o ensejo aí, tem algumas coisas bacanas lá também. Agora que as aulas voltaram, eu já vou começar a fazer algumas publicações novas. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa mais que vocês queiram colocar? Não, tá tranquilinho. Gostei. Então, gente, semana que vem a gente vai fazer mais uma aula aqui pelo Teams, tá? E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa questão da entrada da habilitação da Laiane lá no Canvas. E aí, conforme for, a gente já entra no Canvas na outra semana. E aí, enfim, eu vou sempre estar avisando vocês aqui no final da nossa aula e deixando também essa informação lá no fórum de dúvidas, ok? Ok. Então, gente, ótima semana para vocês, uma ótima noite, tudo de bom. E já comecem a ler o material, hein? Não deixa para cima da hora, não. Porque, pessoal, vocês acham assim, maneiro, isso aqui é muito bacana, estou me identificando, assim, assado. Daqui a pouco, chega a bruxa da professora Reivane e tasca aquela atividade e começa a reclamar. Então, começa a ler logo, por gentileza. Pode deixar. Tá bom? Tá Beijo, bom. Ótimo gente. final de semana Tchau, para você, Rivane. professora. Beijos, Eu adoro que colegas. vocês façam Beijo, final de semana Rivane. comigo, Beijo, tá? Lai. Boa Adoro. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Vou encerrar aqui a gravação.